Você com certeza sabe que o primeiro episódio de uma série é muito importante. Mesmo que você não pense nisso pelo lado técnico e mercadológico da função de um piloto, você sente a importância dele como consumidor, já que muitas vezes uma primeira impressão ruim é o suficiente pra gente desistir de vez de uma série, né? Eu sou uma pessoa que não assiste muitas séries e por isso costumo abandonar várias com o tempo, mas uma série que conseguiu conquistar minha atenção lá atrás, na época da sua primeira temporada, foi 3%, e muito disso foi graças ao seu ótimo primeiro episódio. Bom dia, Michelle. Os portões do processo de seleção foram abertos. O tempo estimado de sua caminhada até lá é de 47 minutos. Hoje a gente vai dar uma olhada na estrutura inteira do episódio 1 dessa série para entender como ele consegue conquistar o nosso interesse, despertando diferentes emoções na gente e, claro, fazendo a gente querer continuar assistindo. Os primeiros minutos de qualquer roteiro são muito importantes porque eles costumam ser dedicados à exposição do universo, ou seja, a mostrar como aquela realidade funciona. Cada história pode fazer isso de muitas formas diferentes, e as de caráter distópico sempre se atentam mais nesse sentido. Pode ser por meio de um personagem que seja os nossos olhos e nos apresente ao universo, como é a Teresa em Bacurau, ou até por meio de uma narração em off e de eventos sociais peculiares para nós, como faz Divino Amor. Em todo caso, geralmente a tecnologia é uma grande facilitadora nesse sentido. TVs mostrando notícias, canções consagrando o sistema, computadores passando mensagens, tudo isso é muito conveniente para qualquer roteirista que queira mostrar elementos importantes do gênero como futurismo, alienação e desigualdade. Mas antes eu tenho que checar a sua identidade, é claro, né? Claro. Se você não checasse, eu ia ter que colocar no meu relatório. E eu particularmente gosto muito de como o 3% faz isso. Ao invés de telões e mensagens robóticas logo de cara, a gente anda pelas ruas com os personagens. Essa primeira exposição vem justamente na forma de um chamado, e é encaminhada pela realidade dos figurinos dos personagens e do cenário. A gente conhece a situação das pessoas ali pelas pichações, pelos diálogos sobre o processo. Sabia o que eu quase passei? Eu durei 3 dias! E nas mostras de religiosidade como símbolo da cultura local. A entrega do casal fundador, com a força do casal fundador. Amém! Tudo isso que a essa altura vai nos puxando para a história sem precisar nos explicar muita coisa. Mas essa explicação na verdade vem sim, logo em seguida, quando todos os candidatos estão unidos para ouvir aquele famoso discurso de apresentação do vilão. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Esse que sim conta com explicações detalhadas e formais sobre as engrenagens daquele mundo, o que só funciona aqui porque o Ezequiel, que é esse vilão aí, é a representação do sistema, então essa sua explicação institucional do processo de seleção faz bastante sentido nesse contexto. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. E se ainda não tinha ficado claro bastante pra nós, esse diálogo vai expor a premissa de uma vez por todas. Existe o lado de cá, marcado por miséria e sofrimento, e o lado de lá, um refúgio utópico com melhores condições de vida. Uma vez na vida, os habitantes do lado de cá podem passar por uma série de provas que seleciona apenas 3% dos candidatos para viver do lado de lá. Essa é a última e mais importante cena dessa primeira parte de apresentação, porque agora o roteiro não vai ficar só nas pistas do universo de 3%, como também vai nos dar as pistas dos personagens principais da série, quando sutilmente o Ezequiel menciona alguns nomes específicos no seu discurso. Bem-vinda, Michelle. Espero que você dê o máximo de si, Joana. E que confie no processo, Alex. Porque esses anos todos de sacrifício, Fernando, podem ser recompensados aqui. Com essa apresentação encerrada, a abertura da série entra e a gente tá pronto para ir para a segunda parte do episódio, onde a gente vai ter uma apresentação dos personagens. E que forma melhor de fazer isso do que com uma entrevista? Na verdade, tem sim umas cenas antes dessa parte da entrevista propriamente dita. Uma cena do Ezequiel falando sobre a Causa, que é o grupo revolucionário que tá surgindo naquele universo, e fazendo umas coisas estranhas genéricas de vilão. Mas se liga que essas cenas deles são muito mais pistas voltadas pro futuro da série do que pra narrativa central desse primeiro episódio. Nessas cenas da Elite, a série quer nos mostrar como esses 3% são extremamente distantes dos demais, discutindo outros problemas em outros cenários. Então a própria ideia de interação direta com esse vilão da série é algo esperado pra um clímax, e a gente já vai entender isso melhor. Você tem se sentido bem?
Ótimo. Que pergunta. Por que essa pergunta? Agora a gente está imerso nessa primeira parte do processo de seleção dos 3% da população. Essa entrevista que rola com os candidatos é a minha parte favorita do episódio. Os jurados contam com um sistema que adapta suas perguntas para mexer pessoalmente com cada participante, tentando desestabilizá-lo e, assim, causar sua eliminação. Respira fundo. Eu vou te dar uma outra oportunidade para você se equilibrar. E a montagem aqui também funciona muito bem. Ele começa com um sentido fluido de continuidade que sagazmente nos mostra qual a postura de cada candidato. O Alex chega animado, se precipitando. Olá, tudo bom? Licença, meu nome é... Alex. O Fernando mostra uma genuína determinação, apesar do comentário capacitista da jurada. Antes de mais nada, você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão para cada... Sei. E ainda assim você acha que consegue passar por todo o processo? Com certeza. E a Joana traz um comentário direto e crítico. Quanto tempo que você não lava o cabelo? Desde a última vez que eu tive água pra desperdiçar. Emendado a isso, a cena começa a nos trazer a real ansiedade que domina essa entrevista. A Michelle recebe um comentário de assédio e logo em seguida uma pergunta de raciocínio lógico. Eu gostaria de te conhecer melhor fora daqui, sabe? Se todos os A's são B's, mas nem todos os B's são C's, é possível existir algum A? Enquanto ela tá confusa, a câmera já nos leva pra outra candidata, essa visivelmente muito mais nervosa. Tenho certeza que eu sou uma das melhores. Olha, Carolina, respira fundo. Até aqui a gente não tinha visto essa personagem, essa tal de Carolina. E a verdade é que a gente nem vai ver, ela tá aqui pra ser eliminada mesmo, e expor a dificuldade do processo. Afinal, se a gente só ficasse com os aprovados na cena, não teria como ter aquela sensação de inadmissibilidade da seleção. Das pessoas... Motivo de eliminação 2. Como assim? Agora já? E aqui eu novamente tenho que enaltecer a montagem da cena. Os planos, depois desse acréscimo de tensão com a eliminação dela, vão nos deixar com as imagens opostas do que seria um candidato despreparado e um candidato ideal. Qual é o seu maior ponto negativo? Que eu me importo muito com as pessoas. O Marco, que diferentemente da Carolina, responde tudo com segurança e autoconfiança. Eu tô brincando, mas é o que tá pra responder, né? E o fio condutor do diálogo continua quando a gente vai para um outro tipo de resposta, que é quando o Alex improvisa um discurso repleto de paixão e que foca no idealismo do coletivo. Você já respondeu. Que também contrapõe a resposta da Bruna sobre a causa, o movimento revolucionário. Que eles são só uns fracassados que não conseguiram passar e querem acabar com tudo. Cada resposta quer a nossa imersão na situação e a nossa identificação com cada personagem. E conforme a gente vai entendendo isso, vai ficando bem claro que os entrevistadores já sabem quem eles vão aprovar e quem eles vão recusar. O que vai seguir é uma certificação disso, um encaminhamento para a decisão final. Você tá bem calmo, né? É que eu não tenho muito o que temer, cara. Assim, minha família costuma ir bem no processo. Eu tenho tios, primos... meus pais. A cena continua nisso até a pergunta final, quando os entrevistadores perguntam por que cada um quer passar e continuam com isso tentando fazer cada entrevistado ser reprovado de qualquer maneira. Então você quer passar pra se curar? Na verdade, eu tenho outros problemas e outras vontades também. Então você quer passar para reencontrar com ele, um reencontro romântico? Não. A gente tem então a recompensa por toda essa aflição quando a Joana é aprovada, dizendo: Mas não acho que o lado de lá esteja interessado em alguém que implore. Então aqui, a gente chegou ao grande ponto de virada desse trecho. Os aprovados e os reprovados. Chega. Está eliminado. Vocês vão perder um dos melhores candidatos, você sabe disso? O Alex não ser aprovado é uma grande surpresa pro espectador. O roteiro deu várias pistas de que ele seria um dos personagens principais da série, com diálogos desde o começo e com o seu nome sendo mencionado ao lado dos outros personagens. Além disso, o espectador sabe que a sua personalidade também daria aquele excelente e conhecido personagem que não é lá muito inteligente, mas que a gente adora porque ele tem um ótimo coração. Mas deixa eu falar só um pouco, é importante falar, eu só queria falar que ele pensa na comunidade, que ele... E esse é o problema. O Alex ali era muito bonzinho, ingênuo, tolo, você pode chamar como quiser, mas o fato é que ele não teria o necessário para estar entre os 3%. A Joana acabou de dizer que o processo não estaria interessado naqueles que imploram, e é isso que o Alex faz. Por favor! Por favor, se retire. Por favor! O clímax dessa parte funciona tão bem porque a cena faz os personagens serem levados aos seus extremos e deixa bem claro que eles têm muito a perder com qualquer escolha errada que eles fizerem. A gente vê os aprovados de um lado e os reprovados do outro, com o Alex entre eles. O sistema é cruel e a gente acabou de aprender isso. Triste, né? Se a segunda parte serve para nos apresentar melhor a cada personagem, essa terceira parte vai nos mostrar como serão os seus relacionamentos, o que obviamente vai ser importantíssimo para o desenrolar da série. E novamente, não tem forma melhor de expressar relações do que com uma prova competitiva.
Nesse teste dos cubos, cada candidato tem que pegar as peças de uma pilha para formar pelo menos 9 cubos em um tempo limitado. Quem fizer menos, tá desclassificado. Durante a prova, a Michelle ajuda o Fernando, nos dando automaticamente uma imagem positiva de um altruísmo inesperado, que é até criticado por um dos candidatos. Será que ela não sabe que aqui é todo mundo contra todo mundo? Com isso, a gente imagina que os dois vão ter alguma espécie de relacionamento durante a série. Da mesma forma que a gente imagina que a Joana terá com o Rafael, que tiveram um diálogo juntos umas cenas atrás. Seu registro falsificado. Quando são eles que fazem, fica mais bonitinho, 3 pontos. Eu não sei do que você tá falando. E nos dois casos, a gente tá certo. E por falar no Rafael, a prova faz a gente descobrir que ele é um babaca, já que ele rouba o cubo de outro candidato pra conseguir ser aprovado. E a série evidenciar isso pra gente é bem importante e necessário, já que o Rafael não tinha aparecido até essa metade de episódio. Tanto que é por isso que, com o fim da prova, a gente vê as consequências que caem sobre o comportamento desonesto desse personagem, com direito a uma bela surra que ele toma por ter roubado na prova e mais um diálogo de aproximação com a Joana. Até que seria uma boa ter um aliado no processo. Eu? Por que eu? Nesse momento, todos os personagens foram apresentados pra nós. A gente sabe o básico de cada personalidade. Mas como se esse episódio já não tivesse louco bastante, a virada do meio desse trecho vem quando a Michelle e a sua amiga Bruna são chamadas pra uma reunião misteriosa com um dos membros do processo, que, como a gente vai ver, suspeita que uma delas esteja envolvida com a causa. O fato é que nós não temos dúvida nenhuma de que uma de vocês é a infiltrada da causa. Ao saberem disso, as duas entram em pânico, negando veementemente as acusações. Aqui, um espectador detetive pode até jogar alguma suspeita pra cima da Bruna, lembrando de quando ela foi interrogada sobre a causa durante a entrevista, ou jogar a suspeita na Michelle, usando esse mesmo argumento. O ponto é que a gente não sabe, talvez nem tenham o que saber, as duas podem ser inocentes, mas é aí que elas recebem o ultimato. Eu não posso ficar aqui escutando justificativas, eu preciso de uma confissão, vocês entenderam isso? Ou uma delas assume envolvimento com um grupo clandestino, ou as duas vão morrer. Esse é o clímax do episódio, que empurra as personagens para um conflito máximo, que vale as suas vidas. E é quando a Michelle tem uma ideia para tentar escapar disso. Quando ela voltar aqui, a gente vai pegar a arma dela, tá? A gente vai fugir do processo, vai fugir. Vendo pela primeira vez, qualquer um pode achar que essa é uma decisão heróica ou apenas imprudente, mas a história traz flashbacks que sutilmente querem nos dizer alguma coisa. A Michelle não é o que a gente pensava. Ela mentiu friamente para passar na entrevista e ela tá armando algo contra o sistema sim. O Ezequiel que matou meu irmão. Não pense nisso. Ou seja, talvez ela não seja uma pessoa puramente boa, como aquela que a gente viu ajudar o Fernando durante a prova. E ciente disso, a morte da Bruna, causada especificamente pela decisão dessa nossa protagonista, tem um forte peso pessoal, marcada pela culpa de ter matado alguém inocente e próximo a ela. A Michelle tenta pegar a arma, mas o Ezequiel aparece em cena e faz isso antes. Lembra que eu falei que todas as aparições do vilão tinham essa marcação de distanciamento entre os candidatos e a liderança do processo? Pois aqui a gente está diante de uma resolução onde tudo deu errado. A Michelle sacrificou a sua amiga em vão e teve que encarar o tal assassino do seu irmão sem poder fazer nada. Eu não queria que você tivesse visto isso. Vai pra lá. Ao voltar para o resto dos candidatos, ela entra numa catarse, sinônimo de que a gente se deparou com uma tragédia, e aqui tá a resolução final disso tudo. Descobrir esse lado da personagem da Michelle equivale ao descobrir que o Alex lá atrás não era o nosso herói. Assim como aqui, a Michelle também não é. A eliminação daquele personagem, inclusive, também é parte de um plano que deu errado e causou uma morte que também abalou a Michelle. Ou seja, apesar de acontecimentos totalmente diferentes, as duas partes são estruturadas de forma muito parecidas, que enganam as nossas expectativas e instigam resultados que a gente só vai poder ver assistindo o resto da série. Depois dessa purificação da catarse, a gente vê a Michelle próxima do mesmo Fernando que ela benevolentemente ajudou lá atrás. Mas enquanto ele, o Fernando, ainda é o mesmo, a Michelle parece corrompida e traumatizada, mais uma vez mostrando que as pessoas da série estariam longe de ser o que a gente esperava, já que as aparências podem e vão mudar bruscamente durante esse processo. Michelle, o que aconteceu?
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Ele deu um trabalhão pra ser feito, então eu peço gentilmente que você curta e compartilhe ele com todo mundo que se interessa por cinema ou pela série. Também se inscreve aí no canal e ativa as notificações se você ainda não fez isso. Fazendo tudo isso, esse precioso canal pode chegar a mais pessoas para que a gente possa continuar compartilhando juntos tudo sobre o nosso audiovisual. Eu acho que você já sabe onde você pode assistir 3%, né? Eu confesso que eu ainda não vi essas últimas temporadas e, na verdade, produzir esse vídeo me motivou a ir fazer isso. E eu espero que possa motivar alguém também. De qualquer forma é isso, acompanha também o canal nas redes sociais para ficar atualizado no conteúdo. Eu novamente agradeço pela sua atenção. E até mais.